Não tem nação que possa ter mais poder do que Deus. Não tem governo que se mantenha de pé se ele não quiser. O que eu estou querendo dizer é que a vida do servo do Deus Altíssimo não está pautada nos acontecimentos do mundo. Seja ele pequeno ou grande, está pautada no que o Senhor tem para nós. A sua empresa pode ter uma lista com várias pessoas para serem demitidas, mas se o Senhor não quiser, você não vai estar nessa lista. Independentemente do problema coletivo, a mão direita do Senhor está pronta para nos segurar. O Senhor é mestre em transformar pequenos em gigantes e gigantes em pequenos. Eles não podem fazer nada contra você se o Senhor não quiser. No momento certo, o Senhor vai te dar a autoridade que você precisa, a força que você precisa, a resistência que você precisa, a sabedoria que você precisa. Agradeça ao Senhor toda a honra, toda a glória, sempre somente a Ele e a mais ninguém. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para discutir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão a seu serviço, entregando-lhe nações, subjugando reis diante dele. Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuará sendo até mesmo com os últimos. Esse texto me remete ao poder do Senhor sobre as nações, sobre os governos, sobre os grupos considerados poderosos, sobre todos os povos. Nele mostra o poder de ontem, de hoje e de sempre do Senhor. Não tem nação que possa ter mais poder do que Deus. Não tem governo que se mantenha de pé se ele não quiser. Ah, jesuíta, você está falando de política? Não. Eu estou falando que o poder do Senhor está em todas as áreas da nossa vida. E ele domina sobre tudo e todos. Muitos acreditam em poder de homens que falam grosso, que se dizem poderosos, mas não são nada diante do poder do nosso Deus. O Senhor permite sim que governantes ajam com arrogância, com injustiça, muitas vezes porque por ignorância o próprio povo desejou isso. Desejou ser governado por homens insanos que não têm nenhum respeito com a palavra de Deus. Mas mesmo quando o Senhor permite, por consequência das escolhas erradas do povo, se chegar um momento que o povo clamar ao Senhor, ele vai agir em favor deles. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Mas, infelizmente, tem os casos em que, ao invés do povo se unir para clamar ao Senhor, eles se unem com o objetivo errado. O texto relata a ajuda de todos os envolvidos na construção de uma imagem, como se fosse os ajudar em alguma coisa, como se isso fosse o socorrer. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes e os chamei. Eu disse, você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não existe crise econômica, não existe crise política, não existe crise, seja lá qual for, que afete aqueles que servem ao Senhor, se o Senhor não permitir. O que eu estou querendo dizer é que a vida do servo do Deus Altíssimo não está pautada nos acontecimentos do mundo, seja ele pequeno ou grande, está pautada no que o Senhor tem para nós. O mundo pode estar desmoronando, mas a nossa casa não. A sua empresa pode ter uma lista com várias pessoas para serem demitidas, mas se o Senhor não quiser, você não vai estar nessa lista. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e ela passou por uma crise muito grande e decidiram que iam rescindir os contratos de uma grande parte dos terceirizados. Eu era terceirizado. Para quem não sabe, terceirizado não é funcionário da empresa. Aí meu chefe veio falar comigo dizendo, olha, jesuíta, não fique preocupada, o seu contrato não vai ser rescindido. Eu falei para ele que eu agradecia a atenção, mas que eu não dependia da empresa, eu dependia do Senhor. É isso que eu quero passar para vocês hoje.
Independentemente do problema coletivo, a mão direita do Senhor está pronta para nos segurar. Todos que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Não importa qual seja o seu tamanho em relação ao meio que você está. O Senhor é mestre em transformar pequenos em gigantes e gigantes em pequenos. Foi assim com Davi e Golias, foi assim com José do Egito, foi assim com Daniel na cova dos leões. A gente precisa parar de olhar para certas pessoas e achar que elas são mais poderosas do que o Senhor porque elas exercem determinado cargo. Elas não são, nunca serão. Eles não podem fazer nada contra você se o Senhor não quiser. Não que você seja alguma coisa ou tenha alguma força, mas porque quem guerreia em seu favor é superior a qualquer um deles. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colheitas à palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, no Santo de Israel se gloriará. No momento certo, o Senhor vai te dar a autoridade que você precisa, a força que você precisa, a resistência que você precisa, a sabedoria que você precisa. Ninguém vai resistir a você, nem mesmo os que são aparentemente poderosos, porque tudo isso vai ser conduzido pelo Senhor. A sua intervenção só deve acontecer se Ele te orientar. Ele vai fazer as coisas acontecerem, mas ai de você se em algum momento achar que o poder é seu, que você está avançando porque você é bom. Não, você não agradeça ao Senhor toda a honra, toda a glória, sempre somente a Ele e a mais ninguém. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Para mim, esse texto se resume a outro texto bíblico. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas isso só é possível se a adoração for somente a Jesus. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó, tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, vocês não são nada e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Não existe a opção de adorar Jesus e adorar a ídolos. Sejam eles dinheiro, poder, fama, gurus, pessoas que viveram na terra e morreram e que hoje recebem pedidos de oração, fazem promessas para eles. Não tem ninguém, por mais reto que tenha sido, que hoje possa fazer alguma coisa por nós. Essa não é a minha opinião, é a Bíblia. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Esse texto se aplica a todos que morreram, todos, absolutamente todos, exceto Cristo, claro,
que é Deus e que vai julgar todos os que morreram. Todos, absolutamente todos. Inclusive esses que você faz pedidos para ele ou faz promessas. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você anda pedindo ajuda a outro ou a outras que não seja Jesus, você está indo em encontro à Bíblia, que é a palavra de Deus. Despertei um homem e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e nulidade. O texto acima resume todo o texto de Isaías 41. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o nosso Rei Jesus. Que o Senhor nos ajude a crer que os problemas do mundo, os nossos próprios problemas, jamais serão maiores do que o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a crer que o Senhor detém toda a condução do universo. Quando clamarmos a Ele por socorro, Ele nos socorrerá. Ele passará por cima de qualquer ser humano que se autoclassifique como dono de tudo, se assim Ele quiser, pois eles são como vermes diante do poder de Jesus. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.